Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Sociologia, né? E hoje, conforme tínhamos combinado, nós vamos falar do objeto da sociologia. Finalmente, né? A gente está falando dessa ciência há tanto tempo, está na hora agora de deixar claro qual que é o objeto dessa ciência. Bom, existem três objetos que foram colocados por três autores diferentes, ao qual nós vamos comentar hoje, tá? O fato social, a ação social e a noção de ação. Então nós vamos comentar sobre essas realidades, certinho? Então vamos lá. O primeiro momento é o fato social. O fato social, como a gente já passou pela história da sociologia, a gente já conheceu os autores, eu acho que fica mais fácil também para a gente estar entendendo o que cada um deles tem a expor, né? O fato social é um conceito, uma ideia formulada por Emile Durkheim, que a gente já conhece bem agora porque a gente já viu os fundamentos dele, né? Então vamos lá. Formulado por Durkheim, que queria libertar a sociologia da história da psicologia e da biologia. A questão é a seguinte, para o Durkheim, a sociologia ela era uma ciência, ela era importante, eu tinha falado disso na nossa última aula sobre os três porquinhos, e ele precisa deixar com que ela fique livre de qualquer outra ciência, porque a sociologia ela meio que funcionava como um aparato para as outras ciências. Então a sociologia ela trabalhava em função de um psicologismo, ela trabalhava em função de uma biologia, né, de um darwinismo social, ela trabalhava em função da história, de uma compreensão de história, ela trabalhava até em função do direito, né? Então o Durkheim ele queria que ficasse, como eu vou dizer, a sociologia por ela mesma. É claro, ela pode fazer uma ponte com as outras ciências, mas ele queria que a sociologia fosse independente. E nessa ideia dele de fazer a sociologia independente, ele falou, olha, para ela ser uma ciência independente, ela precisa ter o próprio objeto e o próprio método, né? Então nós já vimos os métodos, né, nas aulas anteriores, e aí ele falou, não, o objeto da sociologia é o fato social. O que é o fato social? Como nós podemos compreender o fato social? Bom, nós temos uma definição que o próprio Durkheim deu e que nós podemos utilizar aqui para estar compreendendo melhor. O Durkheim vai dizer que o fato social é toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente de manifestações individuais que possa ter. Então aqui, na verdade, vamos dissecar essa frase do Durkheim, né? Ele já deu as características do fato social e já deixou claro que o fato social é uma coisa. A gente não pode esquecer isso. Essa é a ideia mais importante. Para o Durkheim, os fatos sociais, ou seja, aquilo que a sociologia investiga, tem que ser analisados como se fossem coisas, como se tivessem existência própria. Né? Vamos pensar num aspecto metafísico aqui, para fazer um paralelo. É como se essas realidades que a sociologia está investigando tivessem substância, entendeu? Tivessem essência, tivessem lá no mundo das ideias e copiadas aqui. Então, por exemplo, o suicídio, que é a obra que ele publica, né, não é uma coisa que alguém faz, tá? Para o Durkheim, o suicídio é uma coisa em si, ele tem uma substância própria, é por isso que ele pode ser estudado, certo? E aí, ele também vai dizer que é da natureza dos fatos sociais eles serem tratados como coisas, portanto eles podem ser estudados de forma objetiva e científica. Tá? O Durkheim pregava muito isso, por ele ser da linha positivista, ele queria que a ciência fosse feita de forma objetiva, então ninguém pode discordar, e científico, né? Que o estudo fosse feito cientificamente. Ele queria colocar ali a sociologia em pé de igualdade com as outras ciências, né? A matemática, a física. Vocês lembram da pirâmidezinha do Conte? Então, essa é a ideia do Durkheim. Ele quer fazer a física social, a sociologia, fazer valer o lugar dela naquela pirâmide ali junto com aquelas outras ciências, né? E aí ele vai então dar as características do fato social. E eu perco o time toda vez porque eu faço a pausa para passar o slide e ele não passa. Mas vamos lá. As características dos fatos sociais. Existem basicamente três características que a gente pegou lá naquela frase dele que a gente pode observar. E eu já tinha meio que citado pelo menos duas delas por alto na aula passada sobre os três porquinhos. Mas vamos lá. A primeira característica do fato social é a exterioridade, tá? Porque cada ação que a gente vai analisar, ela é exterior ao indivíduo. Porque se ela for interior à realidade do indivíduo, ela não é uma preocupação da sociologia, porque não está como eu posso dizer,
interligado com a sociedade, está ligado mais com a própria interioridade do autor, do agente. Então, é mais uma coisa psicológica, psíquica, né? E para ser da sociologia tinha que ser algo então separado disso. Então ela tem que ser a ação social, o fato social, eu já estou trocando os termos. O fato social é necessariamente exterior. Estava lá naquela frase do Durkheim que a gente acabou de ler. Então o que, que ele vai dizer? Alguns pontos que a gente tem que observar aqui. Ele se baseia na concepção de consciência coletiva. O Durkheim, ele acredita que todos nós temos duas consciências. Uma consciência individual, que são as nossas consciências mesmo, aquela que a gente exame ainda no exame de consciência na missa e tal, e uma consciência coletiva. Né? O que ele quer dizer com essa consciência coletiva? Ele acredita que a gente meio que está interligado, eu tinha falado isso também. Né? Agora a gente está vendo só a aplicação prática da exposição do autor. Ele acredita que a gente está interligado por estar constantemente em relacionamento uns com os outros na sociedade, né? Ele acredita que nós, então, temos uma única consciência e é por isso que essas ações exteriores, elas pesam para todos e não só para um. Né? O que um faz pesa para todos exatamente porque está relacionado a esse coletivo. Outra coisa que ele nota é que essa consciência coletiva dele, ela se configura como uma espécie de herança da sociedade. Por quê? As pessoas vão agindo, elas vão, como eu posso dizer, criando determinados costumes, hábitos, formas de como deve ser realizado, e elas vão ensinando a próxima geração, e aquilo vai passando, né, de tal forma que nós seguimos o modelo dos nossos antepassados como se estivessem conectados com ele. Então é nesse aspecto também que o Durkheim vê mais uma vez a sua consciência coletiva. E é aí que acontece o fato social, por causa desse seu princípio de exterioridade, totalmente ligado com a consciência coletiva e não com a consciência individual, porque não é uma ação interna, é uma ação exterior. Segunda característica que ele vê é a coercitividade. Coercitividade, ou seja, o fato de que o fato social obriga, né? O fato social ele é obrigatório. Como assim? Bom, ele se impõe aos indivíduos independente das suas vontades. Tem coisa que a gente não quer fazer, mas a sociedade coloca a gente para fazer simplesmente porque a sociedade tem os próprios parâmetros dela, né? Então, por exemplo, se você não gosta de uma determinada situação e você tem que realizar aquilo para não pegar mal, né? Para não ficar feio, né? Por exemplo, você está andando e você encontra uma pessoa que você não gosta, uma Falciane, que você fala, ai, que vontade de dar na cara dessa mulher, né? E aí você vai lá falando, eu preciso cumprimentar para não ficar feio. Tá vendo como a sociedade te obriga? Você tá com medo de que fique feio, né? Tá com medo de que a sociedade venha te avaliar mal. Então o fato social é sempre, a gente sempre tem que analisar ele também desse quesito de coercitividade, porque ele obriga. E a terceira característica é a generalidade. Essa eu não tinha citado quando estava falando da última aula. Ela fica mais clara nessa frase aqui. Os fatos sociais eles sempre são tratados de forma geral, né? Ele até vai dizer aqui, coletivo, isso é mais ou menos obrigatório. O Durkheim faz uma distinção entre coletivo e geral. Tá? Geral é aquilo que obriga mesmo, é geral, é regra geral. É muito certo. Né? Agora essa generalidade ele vela mais num quesito de coletividade. Né? Obriga, mas não é obrigatório. Assim, é bom que se faça, ele meio que força, mas não é. Né? Então essa generalidade dos fatos sociais se dá nesse sentido, de que funciona no meio coletivo, mas os indivíduos ainda podem se voltar contra esse coletivo. Não acontece muito, mas eles podem. Tá? Então essa é a terceira característica que a gente pode dar aí para os fatos sociais. Agora, uma observação importante, tá? Os fatos sociais são ainda explicados por causas sociais e são interdependentes, tá? Então, o que o Durkheim vai dizer, né? Quando você vai estudar o fato social, você tem que encontrar a causa social do fato social. Então, isso faz também parte do papel do sociólogo. Na procura de compreender os fatos sociais, ele vai atrás das causas daqueles fatos sociais. Então, foi mais ou menos aquela relação que a gente pode ver que ele fez no estudo dele do suicídio. Né? Ele estava tentando entender o fato social do suicídio e ele foi atrás das causas. E aí fez aquela teoria toda que a gente viu no estudo dele sobre a relação dos protestantes, dos homens, dos intelectuais. Né? Não sei se vocês se recordam, foi isso que a gente viu na última aula sobre o próprio Durkheim. E eles são interdependentes, isso aqui é muito interessante. A gente nunca deve considerar um fato social
pura e simplesmente, a gente sempre tem que entender que as causas sociais e os fatos sociais, eles estão todos correlacionados, vários fatos sociais e várias causas sociais ali interligados numa trama, né? A gente vai separar ali só para estar estudando, mas tem que entender sempre essa condição, certinho? Bom, outro objeto da sociologia, que vai ser suplantado aqui, né, nesse nosso exemplo, é a noção de ação social. Ação social é do Max Weber. A gente também já viu esse terceiro porquinho aqui, né? O Max Weber ele vai formular uma noção mais subjetiva que a do Durkheim. Por quê? Para o Max Weber, se a ação é algo do indivíduo, ela não pode ser algo tão objetivo. Então ele era contra essa ideia tão objetiva de fato social que o Durkheim tem. Ele fala, não, esse negócio tem que ser mais subjetivo, porque é o indivíduo que age, né? Inclusive, porque o Weber ele fazia, e a gente falou disso, uma distinção entre as duas formas de ciência. Para ele, as ciências naturais, elas tentavam entender a realidade. Mas as ciências sociais, ou ciências humanas, elas tentavam compreender alguns aspectos da realidade. Então, para ele, a função aqui não era um negócio tão cabal, tão taxativo e objetivo, né, de entender, mas sim de compreender, de refletir. Então era uma coisa mais subjetiva, porque está mais ligado com nós humanos. Nós não somos tão exatos como a natureza, né? Então ele tinha essa preocupação aí. E aí quando ele fala ação social é muito interessante porque está diretamente ligada também com uma noção que o Max Weber tem de indivíduos. Para ele, a sociedade é feita de um conjunto de indivíduos. Esses indivíduos importam, né? Eles têm uma existência em si, né? E aí eles vão agir a partir da sua subjetividade. E aí, essa ação deles é que é o objeto de estudo da sociologia. Mas a substância, vamos voltar também para a nossa reflexão metafísica, né? A substância aqui estaria, metafisicamente falando, né, no indivíduo que age. Então essa é a diferença do Max Weber por Durkheim. O Durkheim meio que dá substância para a ação, para o suicídio, né? E para o Max Weber não. Vamos considerar aqui como o Max Weber falaria do suicídio. É o indivíduo que se suicida, certo? A substância está no suicida e não no suicídio, né? Bom, o Durkheim, o Weber, ele define a ação social da seguinte forma: é a conduta humana, pública ou não, a que o agente atribui um significado subjetivo. Então ele também olha isso, o significado subjetivo a qual o agente vai atribuir aquela conduta. Porque se for só uma conduta, não interessa para a sociologia, tá? Então, por exemplo, se eu bebo leite, né, isso não é um aspecto para a sociologia. Eu vou ter que olhar o significado e a conduta disso. Então, se o Bolsonaro bebe leite numa live e o pessoal fala que isso é um sinal dele mostrando que ele compactua com o movimento fascista, aí isso aqui já tem uma subjetividade interligada e já poderia ser feita uma reflexão sociológica em cima, certo? Bom, o papel da sociologia seria compreender essa conduta social, essa conduta humana, pública ou não, tá? Que pode ser dividida de dois tipos, a real e a explanatória. Né? Ele percebe que essa conduta, que é papel da sociologia compreender, ela vai se dividir de duas formas. A real ela está baseada no conhecimento visível dos outros, né? Então naquilo que é visível, factível, que eu consigo ali, pá, todo mundo viu, é uma coisa mais objetiva, né? Eu estou tentando evitar o termo objetivo porque ele já designou que é algo subjetivo. Mas é algo um pouco mais objetivo do que subjetivo dentro dessa subjetividade. Olha a confusão, né? É algo mais real, mais concreto, mais factível, mais possível de ver. E a explanatória, ela está mais ligada para o campo dos motivos. Você vai ter que ir mais para as motivações daquela pessoa a fazer aquilo, né? Então, vamos usar mais uma vez o exemplo do suicídio do Durkheim aqui, que a gente está trazendo com a gente aqui, né? No caso do real, a gente olha os fatos, né? Então, ele vai, como ele tenta ser mais objetivo, ele vai dizer isso, né? Ó, nos países protestantes há mais suicídio que os países católicos. Mas vamos procurar entender isso, aí a gente vai fazer uma explanação agora, a gente vai entrar dentro dos motivos, dos meandres e dar uma explicação. Então essa é a forma aí como o Max Weber acha que essa ciência, a sociologia, deve estar agindo. Bom, e aí ele consegue, na verdade, estudiosos do Weber, tá? Não foi ele que listou isso aqui, não. Mas está na obra dele, né, nas entrelinhas. Consegue ver alguns critérios de determinação, né, do caráter social da ação social. Olha que
coisa complexa, né? Mas é bem tranquilo, tá? Existem alguns critérios que devem ser levados em consideração quando você for analisar uma ação social. Então imagine que você está observando, né, uma ação social, tem coisas que têm que ser levadas em consideração para você fazer um estudo completo desse objeto. Bom, vamos ver aqui as ações sociais e esses critérios e vai ficar mais claro. Né? O primeiro critério é que as pessoas devem levar em consideração a existência e a presença de outros, assim como o seu comportamento. Né? Então vamos levar em consideração esse exemplo bonitinho que nós temos aqui, né? De uma pessoa que está andando na rua e encontrou outra pessoa, um conhecido, né? Que o cumprimenta. Né? O para, porque eles estão vindo de direção opostas, né? E estende a mão para pegar na mão dele ali. Né? Então a ação social ela deve ser levada em consideração sempre partindo do pressuposto do outro. Tá? Então, como ele coloca aqui, as pessoas devem levar em consideração a existência e a presença de outros. Né? Então, quando eu vou considerar que essa ação social, que é parar um conhecido para cumprimentá-lo, eu também vou levar em consideração a ação do outro indivíduo que vai ser cumprimentado. Tá? Então, como eu posso dizer, se não há esse indivíduo, não há interação. Né? Então, ele precisa ser levado em consideração. Eu também tenho que olhar o significado da ação social. Então, por exemplo, a ação de um indivíduo deve ter o seu valor de símbolo para o outro e vice-versa. Então, não só quando eu vou cumprimentar alguém, né, ou quando eu vou analisar alguém cumprimentando alguém, eu devo levar em consideração o fato de que existe alguém para ser cumprimentado, mas de que ele entende o que é isso. Porque se eu estendo a mão para pegar, né, e ele não entende o que isso quer dizer, a ação social vai falhar ali. Então vamos supor que eu estendo a mão e ele não tem o costume de pegar na mão, ele tem o costume de cumprimentar com a cabeça. Ou eu pego com a mão esquerda, e na Índia, por exemplo, a mão esquerda, quando você pega, você está amaldiçoando a pessoa, porque a mão esquerda você usa para se limpar. Né? Então eu preciso olhar o significado daquela atitude, daquela ação social também para estar levando-a em consideração dentro do possível contexto. Não só o que o agente acredita que aquilo significa, mas aquele com quem o agente está interagindo também significa. Afinal, se para mim pegar na mão é uma questão de educação, o outro deve estar com medo do Covid e achar que é uma tremenda irresponsabilidade da minha parte. Claro, a gente tem que levar em consideração esse exemplo nosso aqui do aperto de mão, acho que ele serve para deixar isso bem claro. Primeiro momento, quando a gente vai analisar, a gente tem que entender a relação que está aqui, né? E não só esse indivíduo age, mas o outro age. Então a ação dele não pode ser considerada isolada. Eu tenho que levar em consideração a significação, né, que esse ato tem, né, e, é claro, eu tenho que levar em consideração também, né, a conduta essa terceira característica, né, que é toda a conduta de indivíduos empenhados em uma ação social deve sofrer influência da percepção do significado e da ação dos outros da sua própria. Né? Então essa forma de agir, né, ela vem não só pelo que ele acha, mas pelo que o outro acha e o que a sociedade acha. Né? Então, por exemplo, se na nossa sociedade agora é costume, né, em tempos de quarentena, não pegar na mão, né, então essa ação aqui agora já vai ser evitada, né, tanto para o nosso indivíduo aqui, como para quem vai ser cumprimentado. Né? Ou se os dois se cumprimentam, o povo olha na rua e fala, nossa, que irresponsáveis. Né? Então toda a ação ela tem que levar em consideração também esses aspectos, certinho? Olha só, a Lacaze ela chega a dizer ela faz a seguinte colocação aqui. Ela dá um exemplo. Assim, em uma festa de casamento, espera-se que os convidados demonstrem por suas atitudes aprovação ao enlace e desejo de felicidade aos noivos. Se os pais de um dos cônjuges se mantêm carrancudos, distanciando-se das manifestações de alegria, não respondendo aos cumprimentos, visam, com essa atitude contrária às normas sociais e, portanto, às expectativas dos demais, mostrar sua desaprovação ao casamento, sendo tal fato compreendido por todos. Então, há na própria ação também uma espécie de linguagem daquilo que se espera. Não fazer aquilo que se espera mostra que o que você tem na sua cabeça é outra coisa, exatamente por causa da questão da significação aqui, né? Estão interligados esses critérios. Então isso tem que ser levado em consideração. Por fim, o Max Weber ele vai dar as características da ação social que a gente já conhece, são os 4 tipos de ação social que ele concebe. Né? A primeira seria a ação social racional, quando eu ajo com a cachola, visando
fins. Então, quando eu racionalmente opto por tomar uma vacina para ficar imune ao Covid. Né? Ou existe a ação social, racional também da Caixa, mas determinada a valores. Né? Então, quando eu opto por não desmarcar com determinada coisa que eu combinei porque eu acredito que eu sou uma pessoa de palavra. Né? Há ainda a ação social afetiva, que está movimentada mais pelos seus sentimentos. Então, quando eu choro porque o Michael Jackson morreu. Né? Ou a ação social tradicional, que está voltada àquele costume, aquela tradição cultural. Né? Então, por exemplo, quando eu, sei lá, tenho o hábito, né, vai fazer o casamento, a noiva tem que usar branco. Né? Essas ideias aí estão interligadas. E a gente não esquece das nossas duas regrinhas, né? De que não existe ação social pura e existe ação que não é social. Então a gente sempre tem que analisar se não é uma ação individual também, porque para ser ação social tem que estar interrelacionado, o sujeito que age, aquele que vai receber aquela ação dele para ser algo social. Se não, é só um indivíduo agindo com a sua psique, aí já não é objeto da sociologia, mas da psicologia. Por fim, o nosso último, como eu posso dizer, objetivação aqui, né, é a chamada noção de ação, que é um estudo do Talcott Parsons, né, esse norte-americano, agora saiu do poderio alemão aí, mas o Talcott Parsons é de influência weberiana, tá? Ele sofre forte influência do Weber, na verdade ele concorda com o Weber, todos esses aspectos que a gente acabou de ver aqui, e desenvolve isso, né? Desenvolvendo isso, ele vai apontar o seguinte, que ele expõe que há um esquema de estudo da ação social do Weber, né, que corresponde a 3 elementos imprescindíveis. Então toda ação social, a gente pensa aqui naquelas pessoas cumprimentando o slide anterior, né? Essa ação social aqui. Toda ação social existem 3 aspectos imprescindíveis, tá? Que o Talcott Parsons vai listar. O que ele vai listar? Ele vai dizer que existe o agente, né, a situação e a orientação do agente. Né? Então, se a gente pega esse aspecto aqui, ó, a gente tem o agente, aquela pessoa que pega na mão, a situação, estou andando na rua e encontro um conhecido, né? E a orientação do agente. Eu fui educado para que quando eu encontro um conhecido, eu preciso cumprimentá-lo. Então, este contexto todo aí deve ser levado em consideração ao se analisar a ação. Né? Então, é a noção de ação do Talcott Parsons. Só que ele vai fazer algumas distinções. O agente, o chamado, ou o ator, né? Ou seja, aquele que age, não, é aquele que age, não precisa entrar em muitos meandres, mas a situação e a orientação ele faz algumas observações. A primeira é sobre a situação, né? Ele vai notar que existem tipos de objetos. Objetos não no sentido de coisa, tá? Objetos no sentido de estudo de caso, né? Científico. Existem objetos físicos, sociais e culturais. Então, quando eu estou considerando a situação de alguma ação, né, seja a situação daquele suicídio, a situação daquele comprimento de mão, aquela situação daquela determinada, sei lá qual que é o caso aí, sociológico, né, que a gente pode colocar, eu sempre tenho que levar em consideração os objetos físicos, que são as outras pessoas. Eu estou andando na rua, existem pessoas e existe aquela pessoa que eu vou cumprimentar. Né? Então, esses objetos físicos estão postos ali. E existem também objetos, não, objetos físicos são a relação de espaço e de coisas. Os objetos sociais são as outras pessoas. Os objetos físicos, né, que são os contextos, a realidade do espaço, né, e os objetos, né, os objetos físicos são objetos. Os objetos sociais não são objetos, os objetos sociais são as pessoas. Né? Então a pessoa que eu cumprimento, as outras pessoas que estão vendo essa ação minha de cumprimentar, ou se a gente pensar na festa de casamento, né, as pessoas que estão vendo ali o pai da noiva de cara ruim, né, e os objetos culturais, que estariam mais relacionados já com a tradição, com a cultura, né? E aí a gente embarca tudo aí, né? Costumes, manifestações. A gente vai falar de cultura, cultura dá muito pano pra manga. E a orientação do agente, que é essa do que eu falei, né? O agente que está educado para tal. Ele distingue 2 tipos de orientação, orientação motivacional e orientação de valor. Em todos os casos, a orientação é o que faz o agente agir. É de onde ele tira a energia dele para agir. O que faz ele fazer aquilo que ele fez e não outra coisa. Tá? Existem de 2 tipos. A motivacional, ela está mais ligada com um aspecto mais racional daquilo que ele se motiva para fazer. Né? E ela também se divide de 3 formas.
E a orientação de valor, ela está mais ligada para esse campo mais afetivo, aqueles valores que carregam o indivíduo a fazer aquilo, né? Então, a orientação motivacional, ela se divide de três formas: cognitiva, catética e avaliativa. A orientação motivacional cognitiva é a ideia, as ideias, os esquemas, né, os pensamentos, os raciocínios que levam aquele indivíduo a agir daquela forma. A orientação motivacional catética, lembra de catéter, de coração, né? São os sentimentos que aquele indivíduo teve que fez ele agir daquele momento. Naquela hora ele estava com raiva. Então ele agiu dessa forma, entende? E a avaliativa, que é o que aquele indivíduo entende como certo e errado. Certo? É como aquele indivíduo pondera. E no caso da orientação de valor, agora já é a sociedade em cima daquele indivíduo. O que aquele indivíduo aprendeu cognitivamente. A ação de valor apreciativa é o que aquele indivíduo foi ensinado a conceber como estético, a conceber como belo. Né? Porque dentro aos valores que a gente absorve da realidade, de como apreciar, né? De como avaliar, de como julgar. Né? E por fim o moral, que é a própria noção de moralidade da sociedade, que também vai estar ligada ali. Então todas essas realidades, elas, como eu posso dizer, me forçam a estar agindo. Né? Elas estão ali no meio da minha orientação. Né? Elas não formam não só o fato de eu agir, mas como eu vou agir. Né? Então isso tudo o tal Passos está observando. Outra coisa que ele observa, para baixo, ele observa que nas nossas ações, por causa dessas orientações, essas relações todas, às vezes há alguma dicotomia, como se estivessem duas situações. É todo um contexto que ele mostrou aí de por que age, né? A situação, a orientação e tal. Então ele mostra alguns choques da orientação com a situação, fazendo com que o indivíduo ele se veja numa situação de dilema, em que ele precisa optar por algum aspecto. Né? Então vai ter duas realidades, cada uma mandando ele fazer uma coisa diferente. E ele vai ter que optar pela mais forte. Né? E aí ele vai ter que fazer todo um raciocínio e tal para estar agindo. Né? Então a primeira dicotomia, né? O primeiro dilema dessa variável padrão aí que tem, seria o da afetividade contra a neutralidade afetiva. Explico. É quando ele tem um desejo de ser recompensado, mas existe uma norma. Né? Uma norma de controle de disciplina. Então, por exemplo, eu queria, sei lá, estou com calor e quero tirar a camisa, mas eu trabalho num banco, né? Então eu tenho que ficar aqui de terno e gravata. Né? Então ele tem esse conflito daquilo que ele quer fazer, efetivamente falando, né? E aquilo que está controlando o afetivo dele e inibindo o afetivo dele. Ele vai ter que optar agora por que ele quer. Né? Ele pode reprimir o afetivo dele para seguir o controle social, ou ele pode ignorar o controle social e tirar a camisa ali no meio do banco, vai ser engraçado, né? A próxima realidade seria a especificidade e a difusão. Né? É outro dilema que pode ter também. Nas relações, quando eu vou tratar com outro, como eu devo tratar o outro? De forma específica, né? Ou de forma difusa. Né? Então a minha relação com o outro, ela vai tocar ali aquele caso em concreto ou aquele caso de forma geral. Então vamos pegar um exemplo aqui da Lacato. Os exemplos dela são melhores do que os meus. Os meus envolvem gente tirando camisa dentro do banco. É um negócio meio maluco. Né? Mas ela vai dizer o seguinte, nossa amiguinha Lacatos, né? Ela vai falar, por exemplo, que uma relação de vendedor-freguês, né, seria uma relação difusa. Eu estou tratando com essa pessoa aqui, eu a trato simplesmente como freguês que ele é. Né? Agora, uma relação específica essa, tá? E uma relação difusa eu vou ter que levar outras variantes em consideração. Por exemplo, né, a coisa mais geral agora, não vou olhar não só esse detalhe, vou olhar tudo que ele é. Ele não é só uma relação de vendedor e freguês, mas ele também é meu parente. E vender para parente, vocês sabem, dá dor de cabeça, né? Então, porque eu estou considerando vários aspectos desse indivíduo aqui, não só um aspecto específico, mas um aspecto mais difuso, né? Há ainda uma relação de qualidade e desempenho, né? Que isso aqui é interessante, que é quando você vai lidar com o outro, interagir com o outro, se você vai levar em consideração aquilo que ele é, né?
Então, por exemplo, se ele é seu parente, ou se ele é marginalizado, ou se ele, né, ou se você vai levar em consideração, né, aquilo, as ações dele. Então, às vezes, sei lá, ele é estrangeiro e você não gosta de estrangeiros, mas ele fez um bem para você. Então, você vai ter que você se sente em débito. É uma realidade nesse sentido. Então, também é dicotômica, também é um dilema. Outra seria o universalismo e o particularismo. Essa é muito interessante. Não sei se vocês lembram daquela noção nossa de homem cordial. Parece que o brasileiro ele vive nessa dicotomia, né? Em que eu não sei se eu vou aplicar leis universais de transcendência ou se eu vou aplicar leis particulares de imanência, né? Então é essa dúvida que é apontada pelo Parsons, né? Então, como? Vamos explicar aqui. Eu vou analisar o sujeito. Eu vou aplicar para o sujeito, de acordo com o que ele fez, as regras universais que existem para avaliar esse sujeito, ou eu vou levar em consideração só o sujeito. Aí eu esqueço as regras universais que eu aplico para todo mundo e vou ver só o caso dele, né? Que seria, por exemplo, um diplomata. Né? Então eu tenho que avaliar ele com mais cuidado para não dar problema. Ou eu tenho regras gerais para um determinado aluno e aí para aquele outro aluno ali eu vou ter que criar uma regra particular porque o aluno é meu amigo, ou porque o aluno tem problemas, né? Então, essa dicotomia, se eu aplico a mesma regra que eu aplico para todo mundo, eu vou ter que criar uma regra particular, e se isso é justo, então gera todo um dilema. E por fim, o último dilema é a orientação para si próprio, né? Eu vou seguir a orientação para a coletividade ou a orientação para o privado, né? Eu vou seguir o interesse coletivo ou o interesse... Aqui tinha que ter ficado negrito, tá? A dicotomia entre orientação para si próprio e orientação para a coletividade. Eu tenho que seguir o interesse meu ou o do grupo, né? Então, sei lá, estamos aí numa situação de guerra e eu encontro comida. Eu vou comer toda a comida, esconder a comida para mim, ou vou dividir com o grupo, né? Vai ser a sobrevivência da minha sobrevivência pessoal, a sobrevivência da espécie, né? A autopreservação ou a preservação da espécie. O que é mais importante? Isso é um dilema também que pode ser estabelecido aí em alguma situação. E aí você vai levar toda uma relação variante daqueles pressupostos que a gente tinha colocado anteriormente. Pelo menos é assim que o nosso amiguinho Parsons estabelece, né? E o Parsons aí com seus olhos azul. Aí. Bom, há ainda uma observação do Parsons, né, sobre mecanismos de controle de ação. Para o Parsons, a nossa ação ela pode ser controlada, né, a partir de determinados mecanismos internos que nós temos, né, que vão regular as nossas ações. Tá? Então, primeiro, seria o sistema biológico, né, que leva em consideração o nosso próprio corpo, as nossas próprias condições. Né, isso vai regular as nossas ações. Então, às vezes você quer fazer algo, mas você não tem condições biológicas para estar realizando aquilo. Né? Outro aspecto seria o de sistema psíquico ou da personalidade. Ou seja, a sua ação, a sua forma como você está agindo vai depender da sua personalidade, do seu temperamento, né, da sua vivência, né, daquilo que está próprio à sua psique, a sua característica de caráter, o seu caráter, né? Falando de uma forma mais, como eu posso dizer, abrangente, né? Bom, a outra seria o sistema social. Afinal, você tem que levar em consideração a sociedade, o que a sociedade que se interagem com você também vão estar levando em consideração. A gente sempre tem medo do que o outro vai pensar, né? E por fim o sistema cultural. O sistema cultural ele é subdividido, tá? Mas ele está interligado exatamente com a forma como a cultura nos regula. E ele está dividido de três formas, né? O sistema de ideias e crenças, porque a nossa cultura tem um conjunto de ideias, de crenças, né? Daquilo que é certo e aquilo é errado. Por exemplo, a noção de liberdade, a noção de igualdade, né? O sistema de símbolos expressivos, a forma de arte, né? Então, para aquilo que eu considero como artístico, né, pode ser feito. Então, pode olhar que quando você fala que aquilo é arte, abre critério para fazer coisas que, se não fosse arte, você não poderia fazer, né? E o sistema de orientação de valor, né? Os valores que estão interligados também em sociedade, né? Aquilo que eu considero como certo e errado dentro do aspecto cultural.
Então isso tudo aqui seriam mecanismos também que estariam controlando a ação. Então repare que o Parsons, ele está interligado com o Weber porque ele está observando, ele está preocupado com a ação social do indivíduo, mas ele também vai olhar não só, é aqui que está a sacada, ele vai olhar não só a ação social, mas tudo aquilo que está ao redor da ação social. A preocupação do Parsons é não só o indivíduo que age, mas tudo que está ao redor da ação do indivíduo. Né? Então ele vai trazer aí também uma certa abrangência para a nossa noção, né, de objeto da sociologia, dessa ciência a qual nós estamos sendo introduzidos nessa disciplina. Né? Bom, isso é o que tinha para dizer para hoje, é um conteúdo mais simples, né, sobretudo para você correlacionar aí com os nossos 3 porquinhos, né? E na aula que vem nós vamos tratar alguns já conceitos sociológicos. Agora a gente finalmente entendeu a sociologia como ciência, a gente finalmente fez um histórico dela, a gente viu os clássicos, os autores importantes, as ideias-chaves e entendemos o objeto dela. Agora a gente finalmente pode ir analisando a sociedade, né? Então nós já vamos começar isso analisando alguns conceitos base, né, para a sociedade, e os primeiros que nós vamos começar já na próxima aula são os conceitos de processos sociais, né, já nessa relação de interação social, e a noção de status e de papel social, que isso também é interessante. Né? Você está na sociedade, a sociedade espera algo de você. Então, o que é sugerido para a próxima aula? Se vocês observarem o caminho que a gente fez, né, eu estou seguindo a Lakatos como critério, estou utilizando de outros livros para trazer outros exemplos, troco alguma ordem de algo aqui, mas no geral eu estou ficando com a Lakatos para ficar mais fácil para vocês acompanharem, sobretudo com a leitura. Né? Eu acredito que a leitura da Lakatos faz a apreensão do conteúdo ficar mais interessante. Tá? Então tem o PDF lá, estejam lendo. Então a gente viu a ciência como sociologia na primeira aula, que seria o capítulo 1. A gente viu o histórico da sociologia, que seria o capítulo 2. A gente viu a sociologia no Brasil e na América Latina, que é os pontos finais do capítulo 2. A gente viu os 3 porquinhos, que estão aqui dentro do capítulo 2, mas eu trouxe com outros livros, com os outros autores. Né? E hoje nós vimos o objeto da sociologia, que é o capítulo 3. Na próxima aula nós vamos ver os processos sociais, que é o capítulo 4, e o status e o papel social, que é o capítulo 5. Então a leitura de vocês vai ser da página 78 à página 103. Né? Aí menos de 30 páginas para vocês estarem lendo para a aula de amanhã, certinho? E aí a gente vai seguindo a nossa análise sociológica. Lembrando que no grupo já estão divididos os nossos trabalhinhos, né? Então você pode estar já se preparando também para o nosso seminário de pequena sociologia pequena, né, na semana que vem. Bons estudos e até a próxima!